9 de setembro de 1980, noite. No meio do Oceano Pacífico, o mar estava revolto com ondas gigantescas. Nuvens escuras se acumulavam no céu, e ao longe, relâmpagos rasgavam a escuridão infinita. Em meio ao rugido da tempestade e às profundezas do mar, um enorme navio britânico fazia uma última viagem, e esse navio era o MV Derbyshire. 42 pessoas, um capitão, e uma viagem que logo se transformaria em uma odisseia sem fim perdida no tempo. Este não era um navio comum. Era um dos orgulhos da Grã-Bretanha, o glorioso porta-aviões da classe Bridie, uma embarcação tão grande que seus 9 porões eram tão altos quanto um prédio de 7 andares. Construído com 170 mil toneladas de aço e potência, era considerado o navio de carga mais confiável, inquebrável e inafundável do mundo, assim como o Titanic de 1912. De acordo com os registros oficiais, o navio zarpou em 11 de junho de 1980, de St. Helens, Quebec, Canadá, com destino a Kawasaki, Japão, transportando 1.557.446 toneladas de minério de ferro e 42 tripulantes a bordo. No início, a viagem transcorreu sem problemas. O capitão Dreyfus, de 47 anos, era um marinheiro altamente experiente. Mas, na noite de 9 de setembro, ele não tinha ideia de que essa fortaleza de aço indestrutível estava indo direto para o tufão Orchid. Uma tempestade monstruosa que, em poucas horas, engoliria cada parafuso, cada solda e cada esperança a bordo daquele navio. Durante 3 dias, o capitão recebeu boletins meteorológicos contraditórios. Alguns diziam que o tufão havia mudado de rumo, outros que havia enfraquecido. Acreditando que o perigo havia passado, ele decidiu seguir em frente. Então, naquela noite, aconteceu algo que deixou o mundo inteiro chocado. No meio da tempestade, o navio desapareceu durante a noite. Apesar de 6 dias de tentativas desesperadas para entrar em contato, nenhuma voz foi ouvida das 42 pessoas a bordo. Quando uma ocorrência oficial de desaparecimento foi registrada, em 15 de setembro, já era tarde demais. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum bote salva-vidas, nada. Um navio enorme desapareceu no oceano sem deixar nenhum vestígio. Mas como isso era possível? Como um navio tão gigantesco poderia desaparecer da noite para o dia? O que realmente aconteceu a bordo do Derbyshire naquela noite? E para onde desapareceram o capitão e sua tripulação de 42 pessoas? Hoje revelamos a história aterrorizante daquele navio. Uma história que surgiu 14 anos depois e que é muito mais sombria e perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. Amigos, o MV Derbyshire era um lobo britânico, um navio combinado para transportar minério, granéis e petróleo, construído em 1976 pela Swan Hunter Ship Company. Foi o último navio da série Bridie, entrando em serviço em junho de 1976. Originalmente, ele se chamava Liverpool Bridie, mas em 1978 o nome foi alterado para MV Derbyshire. Com o dobro do tamanho do Titanic e a altura de um prédio de 16 andares, este navio era considerado nada menos que uma fortaleza de aço. Devido à sua construção robusta, sistemas de radar avançados, giroscópio e equipamentos de rádio modernos, era considerado inquebrável e insubmergível. É por isso que nos primeiros 6 dias após seu desaparecimento, ninguém acreditava que ele pudesse ter afundado. Em 15 de setembro, foi lançada uma operação de busca internacional. Aeronaves e navios vasculharam a área, mas tudo o que encontraram foi água sem fim, nenhum destroço, nenhum bote salva-vidas, nenhum corpo. As autoridades concluíram que o navio deve ter afundado durante o tufão, tornando impossível seu resgate, mas as famílias dos tripulantes desaparecidos se recusaram a acreditar nessa explicação. Elas estavam convencidas de que a verdade estava sendo escondida delas, porque um navio tão grande não poderia simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. Entretanto, começaram a surgir incidentes preocupantes envolvendo os navios irmãos do Derbyshire. Em 1982, o Liverpool Bridie, outro navio da mesma classe, foi apanhado por uma tempestade e sofreu graves fissuras por tensão na sua superestrutura. O capitão teve que evacuar a tripulação.
Então, em 1986, o Columbine se partiu no Oceano Atlântico, dividido em dois por ondas poderosas e um casco enfraquecido. Esses incidentes expuseram uma realidade sombria. Toda a série Broad-Class apresentava defeitos estruturais. O desastre do Derbyshire não foi um caso tão isolado. Foi uma falha de projeto comum a todos os navios da mesma classe. Uma investigação foi iniciada em 1989, mas pouco progresso foi feito e a empresa acabou sendo inocentada. As famílias ficaram indignadas. O mistério daquela noite, o rugido do tufão Oshide, as perguntas sem respostas ainda as assombravam. Elas sentiam que o governo estava escondendo algo, mas além de esperar por um milagre, não podiam fazer nada. Então, em 1994, esse milagre aconteceu, quando uma equipe de Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes, ITF, finalmente descobriu os destroços do M. Derbyshire. Durante 14 longos anos, desde aquela fádica noite de setembro de 1980, as famílias da tripulação do Derbyshire viveram com perguntas sem fim e uma inquietação insuportável. 42 marinheiros e seus entes queridos desapareceram para sempre nas profundezas do mar. Ninguém jamais imaginou que um navio tão grande e aparentemente indestrutível pudesse ter um fim tão rápido e inimaginável. Mas após anos de esforços incansáveis das famílias e com a ajuda da Federação Internacional dos Trabalhadores em Transportes, ITF, uma expedição especial foi finalmente lançada em 1994. A equipe foi enviada às coordenadas exatas onde o Derbyshire havia feito seu último contato por rádio. O oceano tinha quase 4 quilômetros de profundidade, e depois de tantos anos, ninguém esperava realmente encontrar alguma coisa. No entanto, usando tecnologia moderna, veículos subaquáticos controlados remotamente e imagens de sonar, a equipe da ITF localizou os destroços em apenas 23 horas. Aqueles destroços não eram apenas uma pilha de metal retorcido, era um narrador silencioso daquela noite aterrorizante. Eles guardavam em si os últimos momentos, a última luta e os gritos finais das 42 almas que estavam a bordo. E quando os especialistas viram pela primeira vez a parte dianteira do navio, ficaram horrorizados. Nada poderia tê-los preparado para o que estavam prestes a ver. Na noite de 9 de setembro de 1980, o MV Derbyshire navegava tranquilamente pela superfície do oceano, mas, em poucos minutos, o navio começou a tremer violentamente. O capitão Jurfer percebeu a perturbação e inspecionou pessoalmente a embarcação, mas não encontrou nenhuma falha visível. No entanto, quando tentou entrar em contato com o centro de controle mais próximo, via rádio, o sinal não foi transmitido. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Aos poucos, o navio começou a falhar por dentro. Ainda assim, o capitão permaneceu confiante. Ele acreditava que não importa o que acontecesse, aquele navio não poderia afundar. Mas logo a escuridão se abateu. O tufão atingiu com toda a sua força e o Derbyshire ficou cercado por todos os lados por ventos uivantes e monstruosas. Em poucos minutos, todos os controles do navio falharam. O mar liberou sua fúria, atingindo os converses com torrentes de água e rajadas com força de furacão. A tripulação entrou em pânico, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Eles se apressaram para se salvar, tendo como única esperança os botes salva-vidas. Mas antes mesmo que pudessem lançá-los, o navio começou a afundar. O caos se espalhou, os homens correram pelos convés inclinados, alguns pularam no oceano revolto, outros se agarraram à esperança e rezaram. Mas em um único minuto, Derbyshire foi engolido pelo mar. Gritos ecoaram na tempestade, e, um por um, os sons desapareceram. O navio inquebrável havia se partido. Sua escotilha dianteira, quase do tamanho de uma quadra de tênis, havia desabado sob a imensa pressão das ondas, deixando milhares de toneladas de água do mar invadirem o interior. A parte dianteira do navio começou a afundar, seguida pela segunda e terceiras escotilhas, cada falha adicionando mais pressão à estrutura. Logo, a proa do Derbyshire ficou fatalmente enfraquecida. As salas de máquinas e os tanques inferiores inundaram-se rapidamente e cada nova onda, o navio era empurrado para mais fundo no abismo. O capitão não sabia que seu navio já estava morrendo sob seus pés. Ele ainda acreditava que ele poderia sobreviver, mas a verdade era muito pior.
Durante a investigação, os especialistas descobriram múltiplas fraturas na estrutura metálica do navio, não apenas causadas pela tempestade, mas também por falhas de projeto e construção apressada. O Derbyshire nunca foi realmente inquebrável. Era um gigante frágil, desmoronando lentamente sob seu próprio peso e a fúria do oceano. Quando uma escotilha falhou, a tensão foi transferida para a seguinte, criando uma reação em cadeia de falhas estruturais catastróficas. Os tanques de ar explodiram sob imensa pressão, e então, pedaço por pedaço, o grande navio se partiu e afundou nas profundezas. Assim como seus navios irmãos Liverpool Bride e Column Bride, o Derbyshire também foi vítima das mesmas falhas fatais de projeto. Essas tragédias revelaram a verdade. A classe Bride toda apresentava deficiências estruturais inerentes. Os especialistas também descobriram que a tempestade havia produzido ondas gigantes incomuns, exercendo pressões muito além do que as escotilhas foram projetadas para suportar. Essas ondas multiplicaram a carga sobre a superfície de aço, rasgando o metal até que as escotilhas se abrissem uma após outra. Quando os investigadores examinaram diferentes partes do naufrágio, encontraram fraturas até mesmo na seção central e no convés superior, mostrando que não se tratava apenas de um simples acidente causado por uma tempestade. Foi o resultado de pequenas falhas de projeto e atalhos na construção que deixaram o navio indefeso contra a força da natureza. Estudos detalhados das escotilhas, tanques e salas de máquinas revelaram que a escotilha dianteira só aguentava 2 metros de pressão da água, mas naquela noite as ondas exerceram 10 vezes essa força. A primeira escotilha se partiu, provocando um efeito dominó. A segunda e a terceira escotilhas ruíram sucessivamente, inundando toda a dianteira. Então a pressão hidrostática crescente destruiu o navio por dentro. A investigação também isentou a tripulação de qualquer culpa. O capitão Durfee e seus homens eram completamente inocentes. Eles seguiram todos os procedimentos padrão, reduzindo a velocidade, inclinando a proa em direção às ondas, prendendo a carga e monitorando os sistemas. Mas o desastre aconteceu de forma muito repentina e violenta. Não houve tempo para enviar um pedido de socorro ou um sinal de emergência. Imagine isso. 42 homens presos em uma fortaleza de aço que desmoronava ao seu redor, lutando por suas vidas na escuridão total. Alguns esmagados pelos escombros, outros arrastados para o mar frio e infinito, outros rezando por um resgate que nunca chegaria. Todos silenciados pela tempestade. Após a expedição de 1994, as pesquisas continuaram. Em 2007, o marinheiro e autor Craig B. Smith confirmou as descobertas dos especialistas. Seu estudo revelou que, naquela noite, o navio suportou pressões de ondas equivalentes a uma parede de água de 20 metros, 10 vezes além dos limites de projeto. Essas pressões criaram picos de impacto repentinos, conhecidos como picos de Giffey, poderosos o suficiente para fraturar o aço. Smith também documentou que as pressões hidrodinâmicas poderiam ter atingido 5.650 quilopascais, ou 500 toneladas métricas por metro quadrado, mais do que o suficiente para destruir o Derbyshire. Ficou claro, não se tratava apenas de um desastre natural. Era também o resultado de negligência humana, de falhas de projeto, supervisão e uma fé cega na perfeição da engenharia. Após essa revelação, as famílias das vítimas finalmente receberam indenização civil, e a tragédia levou a grandes reformas das normas de segurança marítima. Testes mais rigorosos para resistência às escotilhas e do casco, protocolos de inspeção mais rigorosos, melhoria das normas de segurança para futuros navios OBO. Memoriais foram construídos para homenagear a tripulação do Derbyshire. Em 21 de setembro de 1980, o navio Cambridgeshire da BB Line realizou uma cerimônia memorial no local do naufrágio. No 20º aniversário, outra cerimônia foi realizada em Liverpool, Inglaterra, com a presença do vice-primeiro-ministro John Prescott. No 30º aniversário, a comunidade marítima e as famílias se reuniram mais uma vez em memória. E, finalmente, em 15 de setembro de 2018, um memorial permanente foi inaugurado no jardim da Igreja de Nossa Senhora em São Nicolau, em Liverpool, uma homenagem duradoura às 42 vidas perdidas no mar. Amigos,
O MV Derbyshire não é mais apenas um navio, ele se tornou um símbolo de segurança, vigilância e perseverança. Suas lições transformaram o projeto e a construção de navios, bem como a própria mentalidade da indústria marítima. Então essa foi a história do navio inafundável, MV Derbyshire. Se você gostou dessa história, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais contos fascinantes e informativos sobre o mar e a história. Por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.